Eu estou no campus, a estabilidade está um pouco instável a rede aqui. Vamos lá. Estão me ouvindo? Beleza. Pode ser a chuva, mas em geral não deveria dar estabilidade no campus, né? Mas vamos lá. Eu estava comentando então que a gente mostrou explicitamente aqui pela expansão estéreo, né, que o período do plano, no caso geral, né, depende das condições iniciais. A gente retorna, no caso de pequenos ângulos, a gente retorna para o caso conhecido, né, que volta ao período isócrono para pequeníssimos ângulos, né? Lembrando que eu não resolvi a equação de movimento, né, explicitamente, que é a não linear. Só analisei a questão do período mesmo, né? Ao invés de resolver a equação de movimento, como envolve uma solução da equação diferencial que é não linear, que envolve o seno, né, de θ, eu vou analisar, ao invés disso, a análise do movimento a partir do diagrama de fase. Ele nos facilita um pouco que, a partir do diagrama de fase, a expressão para os caminhos de fase são mais fáceis de entender quais são, devido às expressões que a gente já tem para a dependência da velocidade angular teta ponto em termos de teta. Tá? Então, eu vou analisar, ao invés de resolver a equação de movimento explicitamente, né, que seria a solução da equação diferencial não linear, eu vou analisar a equação do movimento, ou o tipo de movimento que eu vou ter, né, devido às diferentes condições iniciais. Eu vou analisar o diagrama de fase, vou tentar entender, então, qual é que são os diagramas de fase, na verdade, quais são os caminhos de fase possíveis, né, dadas as condições iniciais para o nosso pêndulo, né, plano. Só que, basicamente, então, eu vou analisar o diagrama de fase do pêndulo plano, lembrando que o diagrama de fase, no caso do pêndulo plano, né, seria as velocidades angulares como função do ângulo, né? Como a gente aqui não está mais com translação, a gente está com rotação, né? O espaço de fase, então, é o espaço do θ ponto, né, versus θ, ou seja, da velocidade angular versus ângulo, né? Esse é o diagrama de fase, o espaço de fase, perdão, para o caso do pêndulo plano, né? Ali na expressão da energia cinética, só vou voltar um pouquinho aqui, na expressão da energia cinética, aqui, ó, a gente mostrou que a gente tem uma dependência explícita do quadrado da velocidade angular com o θ, né, na forma de seno quadrado de θ sobre 2 a menos da condição inicial. Então, esse é o ponto de partida para a gente escrever e entender quais são os diagramas de fase, ou os caminhos de fase para o pêndulo plano, né? A gente mostrou ali da expressão da conservação da EMEC, a partir da expressão da energia cinética, que θ ponto ao quadrado é escrito em termos de seno quadrado de θ sobre 2. Essa expressão já nos dá o diagrama de fase, né? Já nos dão as expressões dos caminhos de fase. A gente vê, por exemplo, a expressão aqui, né? No limite de θ0 muito menor que π, que são as aproximações de pequeno ângulo, né? Lembrando que na aproximação de θ muito menor que π, θ0, perdão, muito menor que π. Lembrando que se θ0 for muito menor que π, todos os outros ângulos θ vão ser muito menores que π, né? Certo? Porque os ângulos máximos, né, são o módulo dos ângulos máximos corresponde ao θ0, né? Nesse limite de θ0 muito menor que π, o seno de θ a gente pode expandir em série de Taylor, né? E basicamente o seno de θ pode ser aproximado como o seno do θ, ou seja, linear no ângulo, né? E a expressão da energia cinética, que relaciona o θ ponto quadrado com o θ, né? Nos simplifica desta forma, né? Nós substituímos tanto o seno quadrado de θ0 quanto o seno quadrado de θ, né, em termos da aproximação de pequeno ângulo, né? Então, tanto o seno quadrado de θ0 sobre 2, quanto o seno quadrado de θ sobre 2, as dependências lineares, né? E o que eu vejo aqui é que, né, para pequenos ângulos, né, para oscilações do pêndulo plano em pequenos ângulos, né, basicamente a velocidade angular ao quadrado, né, é proporcional a θ2, né? A menos a constante, né, se eu passar esse G sobre L para o lado esquerdo, né, eu claramente eu vou obter uma equação, né, que está aqui, né, que é proporcional à velocidade angular ao quadrado, na verdade, a velocidade angular normalizada multiplicada por raiz de L sobre G, né? Isso é proporcional a V, né? Proporcional à velocidade angular, né? Ao quadrado mais θ2, isso é igual a θ0 ao quadrado de θ0 ao ângulo inicial. Então, se eu fosse desenhar, né, quais são os caminhos de fase no espaço θ ponto versus θ a partir dessa equação,
Essa equação é a equação do círculo, né? Em θ ponto versus θ, né? É uma equação do círculo cujo raio é θ0. Então eu vejo que na aproximação de pequenos ângulos, né, basicamente o caminho de fase correspondente ao pêndulo plano, né, são círculos, né? Não são círculos com raio θ0, tá? Na verdade são círculos num plano que é o plano raiz de LG θ ponto versus θ, né? Então, nos ângulos basicamente são os caminhos de fase são circulares, né? No caso limite, onde θ0 é mais ou menos π, que é o comentei com vocês lá, que é o ponto de equilíbrio instável lá em cima, né? Se o nosso ângulo inicial é exatamente mais ou menos π, né? A gente pode substituir explicitamente isso aqui na expressão geral, que relaciona θ ponto com θ, né? Se a gente botar mais ou menos π aqui no seno quadrado de θ0 sobre 2, isso aqui vai dar 1, claro, né? O termo em colchete, então, fica 1 menos seno quadrado de θ sobre 2. Lembrando que a gente pode reescrever, né, 1 menos seno quadrado de θ sobre 2 em termos do cosseno, né, usando identidade trigonométrica, né. Isso é basicamente o cosseno, né, cosseno quadrado de θ sobre 2. Então, eu vejo que o caminho de fase, né, correspondente ao ângulo θ0 limite, que é mais ou menos π, basicamente é cossenoidal, né. Então, é uma função periódica cossenoidal, né? Ou seja, o θ ponto normalizado, multiplicado por raiz de L sobre G, né? Posso passar isso lá para o lado direito, né? Ou seja, raiz de L sobre G, θ ponto, basicamente é 2 cosseno de θ0, de θ sobre 2, né? Basicamente, a forma é cossenoidal. Lembrando que nesse limite aqui, se a gente está partindo do repouso, né? O valor da EMEC tem o valor máximo possível, né? Valendo, lembrando só para lembrar um pouquinho qual é que era a nossa expressão, né, da EMEC, né, a partir das condições iniciais, né. A gente mostrou aqui explicitamente que a EMEC, né, ela depende do θ0 nesta forma, né. Lembrando que no caso, quando a gente está nos valores limite de θ0, né, mais ou menos π, né, a EMEC tem o maior valor possível, né, que é 2mgl, basicamente, né? O valor máximo possível para EMEC é 2 mgl, e isso ocorre quando o θ0 é mais ou menos π, né? Lembrando que 2 mgl para o valor da EMEC corresponde ao ponto de máximo da função energia potencial, né? Vocês conseguem ver aqui que o máximo da função energia potencial gravitacional em termos de θ, né, vale justamente 2 mgl. Né? O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é que quando eu estou com essa condição inicial, quando o θ0 é mais ou menos π, né, lá em cima, eu vou ter uma condição onde a EMEC corresponde ao máximo da energia potencial gravitacional. E nesse caso, o diagrama de fase, o caminho de fase é cossenoidal, né? Uma função tipo cosseno, né? Bom, a outra coisa que a gente pode ver é que se θ0 em módulo, né, for menor que π, né, a expressão da EMEC sempre vai ser menor que 2 mgl, né? Ou seja, vai ser sempre menor que o máximo da função energia potencial gravitacional em termos do ângulo, né? Isso a gente já entende o que acontece de maneira geral quando a gente analisa gráficos de energia potencial versus EMEC, né? Se o valor da EMEC está sempre abaixo, né, da função energia potencial, isso corresponde então a um movimento vinculado, né, a um movimento periódico, né? Então a gente já está claro que eu vou ter movimento periódico desde que o ângulo inicial seja menor que π, né? Nessas condições, o valor da EMEC sempre vai ser menor que o máximo da energia potencial, ou sempre maior, menor que, né, que a função energia potencial, né? E eu vou ter dois pontos de retorno, né, angulares, né? Porque o gráfico da energia potencial vai ser cruzado, né, em dois pontos angulares, que são os dois pontos de retorno angulares, né? Desde que o θ0 seja menor que π, né? Bom, e se acontecer que o ângulo θ0 for maior que π, né? Isso vai só acontecer se a gente não tiver com a condição inicial partindo do repouso, né? Eu posso já estar com o pêndulo plano já girando, né,
no tempo igual a t0. No nossos casos, a gente fez todas as contas assumindo que a velocidade angular inicial era nula, né? A gente parte do repouso com o ângulo θ0. Mas, se eu estou com o pêndulo plano já girando, eu posso ter uma condição inicial onde o ângulo inicial θ0 é maior que π, certo? Ele já girou algumas coisas, né? Então, eu posso até ter as condições onde o θ0 for maior que π, mas isso só vai acontecer, claro, quando na condição inicial o pêndulo já estava se movimentando, né? Já estava rotacionando antes de t igual a zero, né? Certo? Aqui eu só estou fazendo uma representação bem esquemática, né, dos caminhos de fase. Então aqui eu estou fazendo a representação dos diversos caminhos de fase, escrevendo então sempre normalizando o θ-ponto por raiz de g sobre L, né? Lembrando que aqui para tetas pequenos, né, eu vou ter círculos, né? Mas círculos nessa dependência aqui, círculo na variável raiz de L sobre G θ-ponto versus θ, né? Então, por isso que eu estou fazendo o gráfico desta maneira aqui, né? Eu estou plotando, então, a raiz de L sobre G multiplicado por θ-ponto versus θ-ponto. Como eu comentei com vocês, né, para ângulos pequenos, menores que π, eu até coloquei aqui mais ou menos π para localizar os ângulos mais ou menos π, né? Para ângulos menores, né, que módulo de θ0 menor que π, basicamente os caminhos de fase são circulares, né, nessa representação aqui, né, cujos raios são θ0. Né? Se a gente tem curvas fechadas como caminhos de fase, né, ou seja, se a gente tem caminhos de fase fechados, né, isso significa que o movimento é periódico, ou seja, eu vou ter uma oscilação com um período conhecido, inclusive até a gente obter as aproximações para os períodos, né? No limite de bem pequenininho o ângulo, o período é isócrono, para ângulos pequenos, menores, muito menores que π, tem um período explícito, mas ele depende explicitamente de θ0, mas é fixo, é um número, né? Em segundos, né? Dado o θ0, eu consigo calcular o período em segundo. A gente tem o caso limite, onde quando o θ0 é mais ou menos π, o caminho de fase não é mais circular, né? Não é mais um círculo de raio θ0, ele é uma função cosseno, né? No caso onde a gente tem mais ou menos π. Que eu estou representando aqui por essas duas curvas cossenoidais, né? Tanto a superior quanto a inferior. Por que eu tenho duas curvas senoidais? Porque, lembrando, os caminhos de fase correspondem, aqui no caso, de qual é que é a minha velocidade inicial de partida, se o meu movimento é em sentido horário ou em sentido anti-horário, ou seja, qual é que é o sinal da velocidade angular enquanto eu estou me movimentando, né? Aqui os sinais, né, horário ou anti-horário de rotação, no caso da translação, corresponde a partícula estar vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Então aqui eu claramente vou ter que ter duas curvas, né? Dois caminhos de fase, cada um deles correspondendo a um tipo de movimento de rotação, né? Do pêndulo plano, né? Dependendo se ele vai rotacionar em direção horária ou anti-horária, ou seja, o sinal da velocidade inicial, né? Certo? Vendo, porque aqui a gente tem, começa com uma velocidade angular positiva, isso significa que eu estou com um movimento angular que é no sentido anti-horário, né? A gente define como anti-horário como sendo θ-ponto positivo, né? E assim por diante. E o de baixo corresponde a uma velocidade angular negativa, que é um movimento horário, né? E depois, se eu tenho um EMEC maior que o máximo da energia potencial gravitacional, que é exatamente 2 mgl, né? Isso só vai acontecer se eu já estou girando, né? No instante inicial, ou seja, eu começo com θ igual a θ0, mas com uma certa velocidade angular não nula, né? Os meus caminhos de fase vão ser, claro, abertos, né? Não vou ter movimento periódico mais, né? Então, basicamente, eu tenho três tipos de caminhos de fase, né? Para ângulos menores que π, na verdade, módulo, né, do ângulo inicial menor que π, eu vou ter caminhos fechados, isso significa movimento periódico com um período bem definido. Se eu estou no limite para o ângulo inicial de partida mais ou menos π,
ou seja, se eu parto de um ponto de equilíbrio instável, né, eu vou ter um caminho de fase que é aberto, né, na forma cossenoidal, essa expressão aqui, né? E se a minha EMEC é maior que a função energia potencial, eu não vou ter mais um movimento periódico e o caminho de fase, né, vai ser aberto, né? Costeando a curva limite ou o caminho de fase limite correspondendo ao ângulo θ0 mais ou menos π. O caminho de fase correspondente a ângulo θ0 mais ou menos π separa os caminhos de fase fechados dos abertos, né? Certo? Mas desde que eu tenha um EMEC maior que o máximo da função energia potencial, todos os meus caminhos de fase vão ser abertos e vão costear, né? A separatriz tem um nome, né? Separatriz é o nome dos caminhos de fase associado aos ângulos iniciais mais ou menos π. Certo? Eu só vou mostrar aqui mais bonitinho o que eu quero aqui na minha revisão, só para ficar mais bonito a representação daqueles meus caminhos de fase. Eu acho que não. Isso aqui tá. Aqui tá mais bonito, tá? Depois vocês vejam a revisão, tá um pouquinho mais claro, né? Aqui tá mais claro a figura, né? Caminhos de fase circulares para ângulos iniciais menores que π. Temos a separatriz que está um pouco mais uma linha mais preta aqui, né? Mais cheia, né? Que separam então os caminhos de fase fechado dos abertos. Se a EMEC é maior que o máximo do potencial, eu vou ter caminhos de fase então abertos, né? Costeando aqui a separatriz, né? O caminho de fase separatriz. Lembrando que os caminhos de fase ele tem setinhas, isso tem a ver com que tipo de movimento eu tenho, né? Se eu começo girando em sentido horário, se eu começo girando em sentido anti-horário, e como é que acontece, né? O movimento final, né? Os sinais da velocidade angular enquanto eu estou me movimentando, né? No meu movimento do pêndulo plano, né? Então, de novo, os caminhos de fase aqui também tem setinhas para dizer qual é que é o correto, qual é a correta evolução temporal do meu sistema, né? E aqui também nesse gráfico está mais claro, né? O que está acontecendo na relação entre a EMEC, se a EMEC é menor ou maior ou igual ao máximo, né? Ao máximo da função energia potencial em termos do ângulo, né? O máximo da energia potencial gravitacional ocorre exatamente naqueles limites, né? Menos π e mais ou menos π, né? Obviamente, quando a EMEC é menor que é zero, que são os valores de máximo da energia potencial, nós vamos ter um movimento oscilatório, né? Um movimento vinculado, né? Entre dois pontos de retorno. Se a EMEC é exatamente o máximo do potencial, a gente vai ter as separatrizes, né? E se a gente tem EMEC maior que o máximo da potencial, e claro, a gente vai ter curvas abertas, né? A gente vai ter caminhos de fase abertos, não fechados, então não vamos ter movimento oscilatório mais, né? Certo? E vai ficar girando indefinidamente sem ter um período associado, né? Eu deixo de ter pontos de retorno, para ficar mais clara a figura. Seguindo, depois a gente analisou tudo possível, né, sobre o pêndulo plano, que é um exemplo de oscilador não linear, né? E a não linearidade ali no pêndulo plano vem exatamente do torque líquido externo, né? Eu vou falar genericamente aqui do oscilador de Duff, e na verdade aqui eu vou discutir, né, a equação diferencial de Duffin, né? A equação diferencial de Duffin representa uma série de osciladores não lineares, porque a equação diferencial é um tipo genérico de equação diferencial não linear, né? Eu vou mostrar, mas ela explicitamente está claro que ela representa as equações de movimento de uma série de osciladores não lineares, né? A equação diferencial de Duffin, tá? É esta equação diferencial aqui de segunda ordem. Vocês vejam que eu tenho derivada segunda de x relativa ao tempo, né? E eu tenho um termo linear em x e um termo cúbico em x, tá? Se você se lembrar da aula passada, né, onde a gente discutiu da onde vem as possibilidades de introdução de não linearidade no meu movimento oscilatório, né? A equação diferencial de Duffin, se eu aplicar ela explicitamente a um oscilador, né?
A equação diferencial de Duff, no final das contas, se eu estou com um oscilador unidimensional, a Duff está me representando num movimento oscilatório unidimensional, ela está representando um oscilador harmônico unidimensional que tem uma força restauradora que é cúbica, certo? É não linear, cúbica. A gente até comentou que quando a força restauradora tem o primeiro termo linear e o segundo termo cúbico, ela nos dá uma energia potencial que é simétrica, quártica, né? Simétrica de origem, né? Então, basicamente, você consegue entender que a equação de Duffy, né? A equação diferencial de Duffy, por exemplo, ela pode representar um oscilador harmônico livre, cuja força restauradora é não linear, cuja dependência não linear é um termo cúbico, né, em x. E, claro, os parâmetros que estão multiplicando esse termo não linear cúbico são dois parâmetros, o alfa e o epsilon, né? Então, basicamente, a equação de Duffy tem dois parâmetros, alfa e epsilon, né? Na equação de Duffy, o epsilon é maior que zero, tá? Epsilon é maior que zero e o alfa, o parâmetro alfa pode ter sinal, tá? Aqui, explicitamente, o epsilon é maior que zero. Então, por exemplo, ela pode representar um oscilador não linear, né, que conserva EMEC, mas com uma força restauradora que é não linear cúbica, cuja energia potencial é quártica, né? Também eu posso mostrar por substituição de variável que a equação diferencial de Duffy também representa também a equação diferencial associada justamente ao pêndulo plano na aproximação de pequeno ângulo, mas não tão pequeno ângulo, né? Por exemplo, a gente acabou de mostrar que a equação diferencial que rege o movimento angular de um pêndulo plano é essa equação diferencial não linear, que tem um termo senoidal aqui na EDO, né? Se a gente expandir o seno, né, até terceira ordem no ângulo θ, né? Ou seja, se eu fizer a aproximação de pequeno ângulo, mas não necessariamente muito, muito pequeno ângulo, né? Ângulos menores que π para o oscilador, para o pêndulo plano, né? Lembrando que se for suficientemente menor que π, né? Muito menor que π, mas não muito pequenininho, né? Não precisa ser próximo de 0 graus, né? A gente pode expandir em série de Taylor o seno, e se a gente pegar até terceira ordem, por exemplo, em θ, a equação para o pêndulo plano aproximada, né? Tem esta cara que continua sendo não linear, né? Mas eu tenho um termo cúbico aqui na não linearidade. Continua sendo não linear, mas cúbica, né? O termo não linear. Se eu fizer uma substituição de variável aqui, substituir θ, né? Que é a variável angular, por raiz de epsilon x, né? Aqui na minha equação para o pêndulo plano, na aproximação de suficientemente ângulo pequeno menor que π, né? Eu posso reescrever, né, a θ em termos de x, eu só fazendo essa substituição, né, claro. Aqui no primeiro termo vai ficar sempre a derivada segunda ordem de x, a menos a raiz de epsilon, né? Nos segundos termos, né, a gente vai ter, claro, potências de epsilon, né, e x, né? Então, vou ter primeira ordem em x, terceira ordem em x, né? Podemos dividir ambos os lados, porque o termo é não homogêneo, né? O termo é homogêneo, né? É um EDO homogêneo. Posso dividir ambos os lados por raiz de epsilon. E eu obtenho, então, por substituição de variável, a equação aproximada para a equação de movimento do pêndulo plano. Eu obtenho uma equação diferencial que é muito parecida com a equação de Duffy, mas eu tenho um problema aqui que ainda tem um parâmetro que está aqui na frente que não existe aqui na equação diferencial de Duffy, né? Eu tenho um termo linear e um termo cúbico, onde apenas o termo cúbico tem parâmetros na frente dele, né? Então, a gente vai ter que fazer ainda uma segunda mudança de variável para remover esse fator G sobre L que está aparecendo aqui na frente, né? A gente pode fazer isso reescalando o tempo, né? Eu posso, ao invés de fazer a derivada de x relativo a t, eu posso fazer a derivada de x relativo a um parâmetro proporcional, né? Então, eu vou calcular as derivadas não em t, mas sim numa nova variável que é proporcional ao tempo, né? Que é a z, que é a raiz de g sobre L multiplicada pelo tempo. Ou seja, eu vou reescrever a derivada segunda no tempo em termos de uma derivada segunda em z. Para fazer isso é simples, né? Se eu tenho df dt, eu posso escrever df dz dz dt, onde z é uma função de tempo, né? Tá claro que dz dt é justamente a raiz de g sobre L, né? Então eu consigo escrever df dt como sendo df dz a menos no fator raiz de g sobre L. Se eu calcular a derivada segunda, tá claro que eu vou levar ao quadrado esse fator g sobre, raiz de g sobre L. Eu consigo então mostrar que a derivada segunda no tempo corresponde à derivada segunda em z,
a menos de um fator multiplicativo, que é g sobre L, aqui na derivada segunda. Né? E com isso, quando eu faço a substituição do tempo por z, ambos os termos, o primeiro e o segundo termo, ambos os termos vão conter o mesmo fator na frente, que é g sobre L, que a gente pode remover por divisão, né? E a gente vai obter essa equação diferencial. Né? Agora, dx está sendo derivado em z, que é algo proporcional ao tempo. E vejam bem, a equação diferencial que eu obtenho, que é x versus z, é exatamente a equação de Duff. Então, eu só estou mostrando aqui rapidamente para vocês, né, que se eu aproximar a equação do pêndulo plano na aproximação de pequeno ângulo, mas não precisa ser exatamente pequeno, né, desde que seja menor, muito menor que π, né, a equação diferencial do pêndulo plano, por substituição de variável, no final das contas, recai numa equação diferencial de Duffin, onde, inclusive, a gente consegue identificar quem é o parâmetro alfa, que é a equação de Duffin, né? De Duffin associada ao oscilador, né? Identificado como pêndulo plano, o alfa tem valor menos 1/6, né? Que quem está multiplicando o parâmetro epsilon aqui na equação de Duffin. Então, só para mostrar claramente que a equação de Duffin, na verdade, ela pode representar uma série de osciladores não lineares. Né? Por exemplo, osciladores lineares unidimensionais cuja força restauradora é cúbica. Ela também pode representar, depois de substituição de variável, né? Também pode representar a equação diferencial associada ao pêndulo plano, desde que o ângulo seja muito menor que π, né? Onde eu pego até a ordem cúbica, né? Eu recaio nela para substituição de variável, e assim por diante. Então, a equação de Duffin é mais geral que explicitamente uma equação para oscilador não linear. Né? Ela representa vários tipos de osciladores não lineares, como eu estou comentando aqui com vocês. Né? Se eu quiser resolver a equação de Duffin, né? Ou seja, lembra, para resolver uma equação diferencial não linear, em geral, assim, só pode resolver por métodos numéricos. Né? Mas da maneira que ela está escrita, né? A equação de Duffin, né? Eu posso pelo menos tentar construir os caminhos de fase, né? Ou seja, eu posso tentar construir como variam as velocidades em termos de x. As trajetórias no espaço de fase eu consigo resolver, pelo menos. Como a gente acabou de ver aqui pelo pêndulo plano, né? A gente conseguiu obter claramente, por conservação da EMEC, né? As expressões para os caminhos de fase sem ter que resolver a equação de movimento. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, a partir da equação de Duffin, a gente pode encontrar as expressões para os caminhos de fase. Como é que a gente faz isso? A gente vai construir e reduzir ordem, né? A gente vai partir da equação de Duffin, que é uma equação de segunda ordem, não linear e homogênea, né? Com coeficientes constantes, né? Então, a equação de Duffin é uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea com coeficientes constantes, não linear em ordem cúbica. Então, a gente vai reduzir a ordem. Então, eu vou introduzir uma nova variável, que é a variável y, que basicamente é a derivada de x relativa ao tempo, né? Vocês conseguem ver que a variável y nada mais é que a velocidade, né? dx dt é a velocidade, certo? Se eu definir y como dx dt, a velocidade, e substituir isso na equação de Duffin, eu reduzo a ordem, né? Então, a equação de Duffin, no final, recai, né? Se eu escrever em termos de y, né? Ela recai com EDO de primeira ordem, né? A derivada segunda vai virar, na verdade, uma derivada primeira em y, igual aos termos dependentes explicitamente de x, né? Ou seja, dy dt é menos x, menos alfa é epsilon, x ao cubo. Então, por redução de ordem, por definição da velocidade, eu parto numa equação diferencial de segunda ordem para um sistema de duas equações de primeira ordem. Vejam bem que eu tenho justamente uma dupla, né? Um sistema de duas equações diferenciais, mas essas duas equações diferenciais são de primeira ordem acopladas, né? Lembra que a x e y aparecem tanto na primeira EDO quanto na segunda EDO, tá? Então, eu faço uma redução de ordem, mas eu fico com um sistema de equações diferenciais acopladas. Obviamente, para resolver esse sistema de equações acopladas, eu tenho que, claro, dar as condições iniciais. No nosso caso, é x inteiro a zero e y inteiro a zero, né? Ou seja, se eu tenho essas condições iniciais, eu consigo calcular explicitamente quem são as trajetórias no espaço de fase. No espaço x versus y, que na verdade é x versus x ponto, né? X versus velocidade, porque o y, a minha variável y, é justamente a velocidade. Ou seja,
Se eu tenho uma condição inicial, x de 0 e y de 0, a solução desse sistema de equações de primeira ordem, né, vai nos dar os caminhos de fase, né? Os caminhos de fase x ponto versus x. Quem são os caminhos de fase, né? Como é que eu vou obter os caminhos de fase a partir desse sistema de equações de primeira ordem, né? Onde uma delas ainda continua sendo não linear, né? Em x, né? Certo? Como é que eu vou resolver isso? Bom, a gente vai lembrar que para eu escrever o caminho de fase, os caminhos de fase, são os caminhos de fase no espaço de x ponto versus x, né? Basicamente, eu vou ter que tentar encontrar, né, a dependência de y, que é x ponto, né, versus x. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou tentar calcular quanto é que é dy dx, né? Dy dx eu vou poder calcular isso em termos de x explicitamente, né? Então eu quero calcular quanto é que é dy dx. Se eu conseguir resolver essa equação diferencial de y versus x, necessariamente eu vou obter quem são os caminhos de fase no espaço y versus x, né? Dy dx, né, pode ser escrito como dy dt, dt dx. Quanto é que é dy dt e dt dx, né? Basicamente a razão, né, de dy dt por dx dt. Então eu posso escrever dy dx como sendo a razão entre dy dt e dx dt. dy dt a gente já obtém aqui da equação de Duffy com redução de ordem, né? dy dt é menos x menos alfa epsilon x ao cubo. E dx dt, que é o denominador aqui, é justamente a definição da variável y, né? Vejam bem, eu já consegui construir, calculando dy dx, eu já consegui construir uma equação diferencial de primeira ordem de y versus x. A solução dessa EDO de primeira y versus x já vai me dar os caminhos de fase, as expressões dos caminhos de fase. Ou seja, eu vou obter como solução dessa EDO aqui y versus x. São os caminhos de fase, né? São as expressões dos caminhos de fase no espaço de fase, né? Bom, para calcular, como eu estava comentando com vocês, isso é um EDO de primeira ordem, eu posso fazer separação de variável, né? Resolver por separação de variável, né? Então, na esquerda, eu vou separar a variável dependente, que é a variável y, né? Vejam bem que o y que está no denominador vai acompanhar o dy, né? E no lado direito eu vou escrever só as variáveis independentes nessa EDO de primeira ordem, que é a variável x, né? Integro, né? Claro que aqui eu ainda vou fazer a integração indefinida, né? Obviamente eu poderia calcular explicitamente fazendo integrais definidas usando as condições iniciais para y e para x, né? Que são as condições iniciais para velocidade e para posição, né? Mas resolvendo essas integrais definidas, eu vejo que as curvas correspondentes, né, para os caminhos de fase, bom, no lado direito, a integração definida vai dar y² sobre 2 a menos de constantes, né, de integração. E no lado direito eu vou ter um termo quadrático, um termo quártico em x. E no lado direito eu posso juntar todas as constantes de integração que vão depender das condições iniciais, né? Essa constante aqui é um número que vai ser obtido a partir das condições iniciais, né? Mas o que eu vejo aqui é, quando eu fiz a redução de ordem na equação de Duffy, eu consegui encontrar uma equação diferencial de primeira ordem cuja solução me dá exatamente a expressão do caminho das curvas associadas aos caminhos de fase, né? Eu consigo ver que os caminhos de fase têm que obedecer estas equações aqui, né? Ou seja, eu tenho equações quárticas em x e quadráticas em y, né? Obviamente, para cada parâmetro alfa e epsilon, dadas as condições iniciais que me dão a constante aqui na direita, né? Eu vou ter diferentes curvas, né? Diferentes curvas, mas o tipo de curva é polinomial, né? Polinomial quadrática em y e quártica em x, né? Então, se eu colocar lá no Wolfram alfa, né? Se eu dizer quanto é que é epsilon e alfa, e a constante, que vem das condições iniciais, ele vai fazer o desenho do caminho de fase, né? Obviamente, claro, para cada caso é um caso, né? Cada caso vai acontecer um tipo de curva específica, mas né, é analítico o controle das curvas nos caminhos de fase associada aos osciladores de Duffy, né? As equações diferenciais de Duffy, que representam uma série de tipos de osciladores distintos, né?
A gente pode mostrar de maneira geral que se o parâmetro alfa que está aqui, né, for maior que zero, né, essa equação que está aqui, que dá os caminhos de fase, né, representa um conjunto de curvas, né, que cercam a origem e são periódicos. Ou seja, se alfa for maior que zero, genericamente, né, eu vou ter curvas fechadas, né, em torno da origem. Lembrando que a origem é um ponto de equilíbrio estável, né? Se alfa for menor que zero, né, e desde que o movimento comece suficientemente próximo da origem, né, ou seja, se eu começar o movimento próximo do ponto de equilíbrio estável, né, o movimento ainda vai ser periódico. Se alfa for menor que zero e eu estou próximo da origem como condição inicial, ainda os meus caminhos de fase, representados por essas curvas aqui, vão ser curvas fechadas. Tá? Lembrando que alfa menor que zero, a gente já fez um exemplo. Né? A gente mostrou que o pêndulo plano, no limite de ângulos menores que π, por mudança de variável, a gente retorna uma equação de Duffy, onde o alfa é justamente negativo, vale menos um sexto. Né? E a gente já mostrou isso, que é verdade, né? Os caminhos de fase para ângulos muito menores que mais ou menos π, justamente os caminhos de fase são fechados, né? A gente mostrou, inclusive, que são círculos, né? No espaço θ ponto versus θ. Entretanto, nesse caso aqui, né? Como a gente mostrou, quando o alfa é negativo, né? Tem outros dois pontos de equilíbrio, né? Adicionais que são, além da origem, né? A gente tem dois pontos de equilíbrio que são instáveis, né? Localizados na origem, que é mais ou menos 1 sobre a raiz de menos epsilon alfa. Tá? Por que eu sei que são dois pontos, né? São os extremos, os outros dois extremos, né? Lembrando que a função energia potencial tem... no caso do pêndulo plano aqui, eu acho que já ficou mais claro por quê, né? Aqui no meu gráfico, né? Aqui, ó. Quando eu escrevi U de θ versus θ, né? Eu tenho um ponto de mínimo, que é o ponto de equilíbrio estável, né? Eu tenho dois pontos de máximo, né? Que são os pontos de equilíbrio instáveis, né? Mas eu tenho dois outros pontos de equilíbrio em mais ou menos π, né? Claro que a equação de Duffy é mais geral que isso, mas de maneira geral eu consigo entender que além do x igual a zero, que é a origem, né? Eu ainda tenho dois outros pontos de equilíbrio associado ao movimento, né? As curvas que passam por esses dois outros pontos, que são pontos de equilíbrio instável, né, separam, né, dão curvas separatrizes que vão separar os movimentos periódicos dos movimentos não periódicos, né, que é justamente o que a gente viu no caso do pêndulo plano aqui, né. A gente tem uma curva separatriz, que é justamente quando a gente tem a condição inicial mais ou menos π por o ângulo de partida, né? E essas curvas separatrizes separam, como o nome está dizendo, né? Os caminhos de fase fechados, que correspondem a movimentos periódicos, e os caminhos de fase abertos, né? Que são movimentos não periódicos, né? Sem periodicidade. A equação de Duffy, de maneira geral, né? O oscilador de Duffy, de maneira geral, comporta esse tipo de comportamento que a gente já viu no caso específico, particular, né? Do pêndulo plano. Né? Aqui eu estou mostrando as duas condições. Né? Se o alfa for maior que zero, independente do ângulo de partida, né, da condição inicial, né, independente da condição inicial, nossos caminhos de fase são fechados. Né? Se a gente tem alfa negativo, né, a gente vai ter caminhos de fase fechados desde que a condição inicial seja próxima da origem. Né? Se a gente vai ter caminhos de fase limites, que são as separatrizes, né? Que são justamente os caminhos de fase que passam pelos pontos de equilíbrio instáveis, né? Que são esses dois aqui no caso geral da equação de Duffy, né? E se as nossas condições iniciais são muito afastadas da origem, né? A gente vai ter caminhos de fase abertos, né? Que costeiam as curvas separatrizes, né? Lembrando que a gente obtém esses caminhos de fase aqui, esses dois pontos de equilíbrio instáveis, né? A partir do cálculo de onde a força é nula, né? Se a gente pegar a expressão da força aqui na equação de Duffy, né? Que basicamente é uma força restauradora que tem essa expressão aqui, né? Se vocês olharem, né, a força vai ser nula, ou seja, vai ser ponto de equilíbrio. Existem três pontos onde eu tenho ponto de equilíbrio, né? Um que é óbvio, que é o x igual a zero, que a gente já sabe que é o ponto de equilíbrio estável,
Mas eu tenho outros dois pontos, que são justamente esses dois caras aqui, né? Que são justamente associados aos pontos de equilíbrio instáveis, né? Os pontos de equilíbrio instáveis vão dar justamente as curvas separatrizes, né? As curvas separatrizes passam, né? Vão passar por esses dois pontos de equilíbrio estáveis que são simétricos em torno da origem na questão da equação de Duff. Né? Na aula que vem eu vou analisar, para finalizar a questão dos osciladores não lineares, né? Eu vou analisar o oscilador de Van der Pol, né? O oscilador de Van der Pol, basicamente, a não linearidade não vai vir da força restauradora, né, da força elástica, mas sim vai vir da força dissipativa, né? No caso do oscilador de Van der Pol, a gente vai ter o termo dissipativo que não é linear na velocidade, que é o que a gente estava utilizando até agora, né? E nós vamos analisar quais é que são as soluções de movimento para um oscilador que tem um termo dissipativo que é não linear na velocidade. Tá? Então a gente vai encerrar na aula que vem os osciladores não lineares com o oscilador de Van der Pol, onde a não linearidade vai estar associada com uma não linearidade no termo dissipativo da equação de movimento, né? na expressão da força dissipativa que é não linear, né? Na velocidade. E aí vamos começar uma nova área que é a área de forças centrais. Tá? A gente vai começar a grande área de forças centrais na aula que vem. Certo, pessoal? Encerro aqui então a aula de hoje, fica à disposição de vocês. Peço perdão pela instabilidade, né? Vamos ver como é que vai ficar a gravação. Certo, pessoal? Eu